saber se os portugueses foram os primeiros a chegar aqui no Brasil, ou se foram os espanhóis ou os franceses, e saber se os portugueses já conheciam essa terra e vieram intencionalmente na viagem de Pedro Álvares Cabral, são questões que estão ali, são correlatas, né? Inclusive ontem, falando dessa questão da prioridade, quem teria chegado primeiro, eu acabei entrando um pouco nesse assunto da intencionalidade ou não. De fato, ontem eu falei que os franceses defenderam a ideia de que Jean Cousin chegou aqui em 1488. Eu falei também que a presença castelhana de fato houve antes de Cabral, como eu já tenho um vídeo que chama Prioridade Castelhana. Já tem um vídeo também que eu falei da possível e talvez provável viagem do Duarte Pacheco Pereira, o Aquiles Lusitano, em 1498 ou 97 ou 98. E o que é importante dizer é o seguinte, no vídeo de ontem eu estava tentando tratar então sobre essa questão da prioridade. Quem chegou primeiro? Hoje eu quero falar o seguinte, foi intencional ou foi por acaso a chegada dos portugueses aqui, especificamente a armada de Pedro Álvares Cabral? Vamos falar então sobre isso hoje. Então olha só, o que se sabe? O que se sabe é o seguinte, chegando no arquipélago do Cabo Verde, a frota de Cabral fez uma longa virada para o oeste e sudoeste. Um longo desvio que acabou chegou num ponto em que eles viram indícios de terra, sargaço na água, pássaros, e andaram mais um pouco para o oeste e encontraram essas terras. Esse é o fato, ok? Agora, por que eles se desviaram em Cabo Verde? Já era uma prática comum, inclusive quando eu falei da viagem do Vasco da Gama, a gente falou aqui que ele fez isso também. Então, essa curva para o oeste, para se desviar de calmarias no litoral africano e outros problemas de navegação, era natural. Não foi feita especificamente nessa viagem do Pedro Álvares Cabral. Então, por muito tempo, por 3 séculos, até 1800, 1800 e pouquinho, acreditou-se firmemente que foi por acaso, né? Então havia a tese de que ventos fortes, uma tempestade na altura de Cabo Verde fez com que a frota se desviasse para o oeste demais. Outra ideia, outra hipótese é a de que Cabral foi em busca de aventuras pelo desconhecido, navegando onde ninguém tinha navegado no oeste. E outros dizem que não foi em busca de aventura, não foi por causa de tempestade, mas por algum motivo ele se alongou demais no seu desvio, mais do que Vasco da Gama, por exemplo, e acabou, por acaso, encontrando essas terras. Todos esses pontos, a gente pode dizer que eles estão, de certa forma, superados. Porque desde o início do século XIX, timidamente, e depois em meados do século XIX com mais força, e de lá para cá cada vez mais, a tese da intencionalidade prevalece de certa forma. Ou podemos dizer que a tese do acaso foi abandonada, o puro acaso foi abandonada. Essa controvérsia, pessoal, ela está muito mais no campo da curiosidade histórica, tá? Porque, de fato, na prática, o acaso, a intencionalidade da descoberta do Brasil não influencia na compreensão dos acontecimentos, né? O rumo da nossa história não mudou, não seria diferente, dependendo de ter sido por acaso ou não. Então, é apenas uma curiosidade histórica que a gente está tratando aqui. Bem, primeiro, não existem documentos para embasar firmemente, bater o martelo e dizer foi intencional, ponto. Esse é o primeiro ponto. Então não existem esses documentos, pelo menos não documentos primários ou documentos contemporâneos daqueles homens que descobriram o Brasil. A Carta de Caminha, a Carta de Mestre João, o Esmeralda de Cito Orbes, que é um pouco anterior, a relato do piloto anônimo. Esses documentos
não defendem, não sustentam a tese da intencionalidade. Não claramente, pelo menos. A instrução para se afastar... Então, havia a instrução para se afastar das calmarias da África. Bem, essa instrução não necessariamente indica que a instrução era para se afastar das calmarias da África e não para ir até uma determinada terra que já se conhecia. Porque para ser intencional era necessário conhecer a terra, obviamente. Bem, um outro detalhe interessante é o seguinte. Na viagem de Vasco da Gama, existe um relato de que, esse é um documento de época, de que quando ele se afastou das calmarias da África e navegou para o oeste, ele chegou num determinado ponto em que ele via pássaros ao anoitecer voando rijamente, né? Então, assim, voando como quem vai aterrissar, vamos dizer assim, em direção ao oeste, indicando a presença de terra para o oeste. Porque a forma como os pássaros... Ele estava navegando no meio do Oceano Atlântico e via pássaros indo para o oeste como se fossem pousar em algum lugar. Então isso indicava para ele... Isso quase praticamente prova que a suspeita de que havia terras aqui ao oeste, isso sim, não se discute. A suspeita. Agora, se os portugueses sabiam realmente, confirmaram essa suspeita, a gente não pode afirmar com certeza. Bem, diz o Caminha na sua carta a seguinte frase. Depois que ele fala que... Menino, o carro do ovo está perseguindo aqui, mas tudo bem. Depois que ele fala que aquela embarcação... Lembram que saíram 3 embarcações de Portugal e uma naufragou ali na costa da África. Então ele diz que depois, olha a frase dele, depois que eles não encontraram a embarcação que naufragou, ele diz assim: e assim seguimos nosso caminho por esse mar de longo. Essa expressão, por esse mar de longo, seguir o caminho por esse mar de longo, alguns quiseram entender que aí havia uma prova de que ele estava dizendo que era para seguir cada vez mais para o oeste. Bem, é um ponto controverso também, né? Não se aceita facilmente, assim, não é pacífico há uma forçação de barra para querer enxergar nisso aí a tese da intencionalidade. O próprio Duarte Pacheco Pereira, no Esmeralda Cito Orbis, falava claramente que para chegar às Índias era necessário, na altura de Cabo Verde, virar para o oeste e navegar 600 léguas. Agora veja que curioso. De acordo com os pilotos de Pedro Álvares Cabral, foi mais ou menos 660 ou 670 léguas a oeste de Cabo Verde que eles encontraram o Brasil. Ou avistaram, ou tiveram certeza da presença dessa terra. Então, não é uma diferença muito grande, né? Assim, é uma diferença de 60 ou 70 léguas, né? E aí volta a questão. Será que Pedro Álvares Cabral realmente foi de propósito confirmar a suspeita dos portugueses de que havia terra, descobrir se realmente aquela suspeita estava certa, se havia ou não terra mais a oeste? Ou será que foi sem querer que ele navegou 60 ou 70 léguas a mais? Pouco provável que tenha sido sem querer, porque naquela época a navegação não era mais feita, digamos assim... Esse não era um tipo de erro cometido mais naquela época. Navegar 60 ou 70 léguas a mais do previsto.